se esse jogador for diante da expectativa que eu criei sobre ele, principalmente com a confirmação de Adson Piedade, misericórdia, viu? Será que Lucas Silva é esse jogador todo, seu Piedade? Diferente de outros atletas que o Vitória trouxe, Matos, esse apresenta para a função que exerce ali no campo um indicativo de ser diferente, tá? Em tópicos específicos de análise para beiradas, como por exemplo aceleração, dar o famoso gato para receber com espaço e saber se sair, né? Saber sair para os dois lados, lado esquerdo e lado direito, são qualidades solicitadas pelos clubes, né, para essa função, Matos. Ou seja, quem está chegando aqui, fique até o final para ouvir a análise do Adson Piedade. Essa foi a primeira análise que ele teve o máximo de cuidado possível para não errar, viu, pessoal? Quer dizer, sempre tem, né? Mas essa foi maior, assim. E ele vai explicar por quê. Mas eu vou pedir para você curtir esse vídeo, aperta aí no gostei, que é importante o seu like já desde esse momento. Não esqueça de curtir, não. E vamos lá para o vídeo. Primeiro, falar sobre o Lucas Silva, que se chama Lucas Rodrigues da Silva. Ele tem 26 anos, nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem 1,84 m e é destro. O jogador estava no futebol coreano, no FC Seul, mas jogou pelo Marítimo, CD Mafra, Casa Pia, Moreirense, tudo de Portugal, e também pelo Mirassol. Fez base no São Paulo, né? Lucas Silva, que atua como beirada pela esquerda, jogou 23 partidas como titular na temporada anterior, sendo 31 jogos no total. Fez 5 gols, deu uma assistência na K-League One, que é tipo o Brasileirão, né, da Coreia do Sul. E aí, o mapa de calor do atleta, que joga tanto pela esquerda como pela direita, mas como você pode ver no mapa, ele joga mais pela esquerda e só jogou pela esquerda, né? Praticamente assim, de acordo com o mapa de calor. Vamos lá, Adson Piedade. Lucas Silva, agora com você. Se inscreva no canal do Dinâmico se você não é inscrito ainda. Deixa aí o gostei e ouça o que Adson Piedade tem a falar sobre a nova contratação do Vitória. É isso, né? O torcedor, a análise desse jogador deixa qualquer profissional dessa área em xeque. Como todos sabem, consultei alguns amigos acadêmicos, alguns amigos que na prática trabalham em clubes, trabalharam também em clube, porque de cara a gente percebe o baixo nível das ligas que ele atuou, né? Como a Liga Portuguesa Série B, e atualmente na Liga Série A da Coreia. Mas a gente vê o baixo nível dos enfrentamentos. Isso aí salta aos olhos logo, rapidamente. E é aí que mostra o verdadeiro trabalho dessa área, tá? Será que pode o Lucas Silva performar perto disso numa liga de alto nível e rendimento como a Série A? Pode o Lucas Silva, na Série A do Brasileiro, entregar o que até deve ter um pouco do material dele passando aí, que o nosso querido Assunção trouxe. Então, esse é o verdadeiro trabalho que o torcedor tem que entender, que fica ali na mente do analista, do diretor de futebol. Então, com isso, né, vamos analisar e utilizar muito aqui as palavras na Coreia, ou no futebol coreano, ou na liga, demonstrou, né? Tem muito aqui nessa análise, porque dessa discrepância, né, de nível, né? Para que o torcedor também entenda o quanto é complexo contratar com poucos recursos. Pois com muita grana, né, com muito recurso, o Flamengo está tipo topo mundo aí, né? O Flamengo está entre os 10 aí, né, no momento no mundo, talvez até entre os 6. Você vai lá e traz aquele cara que todo mundo vê que tá o melhor no momento, que é o craque, tá destruindo. Você tem dinheiro, você vai lá e ter quanto é esse cara aí, me dê aí. Então, assim é muito fácil, com pouco dinheiro, sem grana, e você ter que reforçar seu time aí, que é bem difícil. Eu cobro, certo, eu bato, mas eu também entendo que não é fácil. Então, vamos lá, dar sequência aqui à análise. No futebol coreano, já começou, né? O atleta que é destro demonstra atitude em campo. Que atitude é essa, Adson? Se no Vitória sobra jogador que não vai para o enfrentamento, que quando vê que é um enfrentamento tal, prefere tomar uma outra decisão tal, ele não. Né? O cara do Vitória prefere não ir para o 1 contra 1, para o drible. O Lucas não, o Lucas vai dentro. O Lucas, em quase todos os lances, arrisca bastante a jogada pessoal na liga. Tá? Aqui o Dudu, por exemplo, o Dudu vai dentro. O Dudu
É ao contrário de quase praticamente todos os volantes do Vitória. Se tiver que driblar, que sair em qualquer dificuldade, o Dudu. Então, isso se chama atitude. Aí, só que o Dudu numa Série A. E mesmo quando jogava C, eu brincava, falando, não, o Dudu joga C porque quer jogar. Porque joga A e joga talvez até na Europa, nas maiores ligas, se tivesse cabeça. Então, vamos lá. Jogador com alta estatura, tá? E de uma mobilidade muito interessante. Jogador, às vezes, quando aqui no Brasil, quando bate um 84 em diante, já perde um pouco de mobilidade. Ele é um brasileiro de uma mobilidade muito interessante que poderá ajudar o Vitória também em bolas aéreas. E aí já partimos de imediato para as principais características, que eu destaco: aceleração, drible e visão de jogo. Por que aceleração? Ele sai do zero, ou seja, parado, e acelera muito rápido, dispara muito rápido, entendeu? Então, isso é um indicativo de diferença para a beirada. Um bom drible, um bom repertório de drible, não é o supra-sumo, mas um bom drible ali, boas mudanças de direção, corre na diagonal, corre na outra diagonal, sai para um lado esquerdo, sai para o direito, e visão de jogo. Tem uma boa visão de jogo, levanta a cabeça, não é aquele cara que enterra a cabeça e sai correndo. Não é o Mosquito, lembra do Mosquito? Enterrava a cabeça e saia arrastando. Se tivesse um poste na frente dele, se batia. Não é o Lucas Silva. Agora, será que na nossa liga ele não vai baixar a cabeça e sair igual o nosso querido Mosquito? É a ver. Especialidade: utiliza muito bem a perna não dominante, seja para chutar, para cruzar, para passar. Isso é muito bom, a ambidestria muito boa. Tá? Então, por isso, o Kiko Saverio, por exemplo, não puxava para o lado esquerdo de jeito nenhum, porque a esquerda dele não tinha condição de fazer quase nada. Então, por aí você tira a diferença. E, Marcos, eu acho que devemos estar chegando agora na parte ofensiva dele, né? Estamos na especialidade do jogador. Na especialidade, né? Então, é como eu disse, ainda ali, falando um pouco, utiliza muito bem a perna não dominante. Com bola, o Lucas demonstrou na liga, tá? Muita inteligência nas ações, apesar de alguns erros de execução. O que é isso? Tem que ficar na análise. O torcedor não tem que saber disso, porque o torcedor é torcedor. Às vezes o cara toma a decisão certa, mas não executou corretamente o movimento ou o gesto técnico. Como pode ser ao contrário, e aí é pior. Ele tem um gesto técnico, ele faz a execução correta, mas a tomada de decisão para o lance foi completamente equivocada. Isso é muito ruim. Por quê? Porque para corrigir a tomada de decisão é quase impossível. É do jogador, então ali já passou dos 14 anos, já ficou muito difícil. E a execução errada, o cara pode lapidar essa execução, entendeu? Pode melhorar essa execução, tá? Então, apesar de alguns erros de execução, dá para perceber que foi a melhor decisão que ele tomou naquele lance. Só que alguns detalhes ali na execução deu errado. Sabe movimentar bem no meio campo e no último terço, consegue mudar rapidamente de direção, tanto para um lado quanto para o outro. Pode levar essa bola para dentro e chutar, como trazer para fora e tentar um chute ou cruzamento com a perna esquerda. Então, ele pode levar para dentro e chutar, como também trazer para fora, que é cortar para o lado esquerdo, fazer de ir para dentro e voltar, trazer novamente, e utilizar a perna esquerda. Quando flutua sem bola por dentro, acaba perdendo a posse ali, quando está por dentro ali, ele gosta também de flutuar, mas ele perde muita bola ali pelo meio, porque ele tenta muito a jogada pessoal, ele é incisivo, ele gosta da jogada pessoal, então em locais muito povoados ali, ele perde essa posse e acaba, às vezes, gerando contra-ataque. Por outro lado, mostrou na liga boa capacidade de arraste e sua excelente aceleração. Eu gostei muito da aceleração do cara, velho. O cara sai do zero assim e atinge rapidamente uma velocidade acima da média na Coreia. Demonstrou também bons fundamentos de domínio e controle de bola, além de passe curto interessante e boa visão para tabelas, né? Para fazer tabelas. Nível Q aí para a liga que está jogando. Tem um bom fundamento de cabeceio, aliás, gostei muito bem do fundamento de cabeceio dele, faz movimentos corretos, traz o corpo, solta, proteção com os braços, além de boa impulsão, tá? Ali do Lucas Silva. E, aliás, nesse quesito, ele sofre um pouco ali no cabeceio por conta do contato, né?
Ele é até forte, mas tem os braços mais franzinos ali, tá um corpo mais franzino, então não é um atleta de tanta força, tá? No quesito passe, ele peca quando tenta passe de primeira. Eu vi que quando ele vai dar passe de primeira, ele erra mais do que acerta, então precisa melhorar. E na liga, após domínio, quando tentou passes ali mais difíceis, Matos, como passe longo ou o último passe, é muito importante também para um beirada, né? Que às vezes ele ameaça um drible e dá o último passe. Foi bem, tá? Foi bem por ter uma visão de jogo acima da média da competição. Então, esse é o Lucas Silva, um resumo do Lucas Silva de muitos dias de trabalho aqui analisando com a bola. Agora a fase defensiva. Estamos agora, acabamos de chegar na fase defensiva. Vamos chegar agora aqui na fase defensiva. Tem boa impulsão em tempo de bola, ou seja, é um beirada alto e não os beiradas menores que o Vitória tem, né? O Marinho é pequeno, o Eric não é tão grande, o Mateuzinho é pequeno, o Aito não é tão grande. Então ele vai ajudar muito na bola aérea também, tá? Porque ele tem boa impulsão em tempo de bola ali. Por baixo, né? A bola por baixo, consegue saltar bem a pressão com rapidez, mas peca na abordagem, às vezes vai de vez, é driblado e tal. E é natural até de atacante. Por outro lado, sabe fechar seu espaço ali na segunda linha da marcação, por zona, e faz uma coisa boa, né? Induz o adversário a erros. Ele dá o campo para o beirado ou lateral do time adversário, e quando esse passe entra, ele acelera muito rápido, velho. Por essa aceleração, ele rouba, ele antecipa esse passe e já sai, já vai embora, entendeu? Então, nessa liga, ele deixou transparecer muito bem isso aí. Não é um cara acomodado também, que marca com os olhos, aquele beirada que só quer jogar e marca com os olhos. Exemplo, o Hugo, que jogou no Vitória na Série B, Zé Hugo marcava com o olho. Zé Hugo não se dedicava em nada na marcação e ele se dedica, pelo menos lá, foi o que apresentou. A melhorar, passe de primeira, e aqui ele vai ter que malhar um pouco mais de braço aí, pegar mais força, porque aqui vai precisar muito choque, tá? Muito enfrentamento, Max. Alguns lances dele ainda nos pontos a melhorar do jogador, né? Onde passe de primeira. E as considerações finais também. Por conta da nossa liga. Passe de primeira por conta da nossa liga, força também. E tem as considerações finais também, Adson, dessa análise, enquanto a gente não vai para a votação. Porque nas considerações finais dele, eu coloquei mais alguns detalhes, né? Então, como o nosso querido Assunção fez vídeo para as considerações finais, a gente pode já antecipar aqui para o torcedor, que eu deixo para depois, né? Que a grande questão é, o Lucas vai performar nesse nível aí no Brasil contra oponente de alto nível, de primeira prateleira nacional e até internacional, como tem os grandes clubes daqui, tem jogadores a nível internacional, gramados mais pesados, jogo de muita força e contato, com pouco espaço para jogar e muito enfrentamento, né? Jogado num espaço menor ali. Por quê? Por que eu falo isso? Porque seus movimentos, biotipo, característica, tomar decisão na liga é de alto nível, velho. É de alto nível. Não posso dizer que o cara não sabe, entendeu? Acelera e desacelera com facilidade. Isso é importante para a beirada. Sabe observar movimento de ultrapassagem do lateral. Para o lateral ultrapassa, ele dá o passe. Tem um chute interessante de fora da área, tanto de peito de pé quanto de chapa, tá? Por um salário baixo, né? Por um salário baixo. Empréstimo sem custo, que eu até soube que teve um certo custo aí, mas se o Vitória ficar com ele, vai abater, então, digamos que é um empréstimo sem custo. E com passe fixado, na teoria, é um negócio bem feito pelo Vitória, Matos. Exato, o Vitória contratou ele por empréstimo por um ano, pagando $250 mil e com opção de compra. E na hora da compra, $250 mil serão abatidos, né, no valor dessa situação. Volto a pedir para você se inscrever no canal. Quem não é inscrito ainda, aperte aí em inscrever-se. Para mais conteúdos, ative as notificações e deixe a curtida aqui nesse vídeo, na análise do jogador Lucas Silva. Meta de 1.500 likes para esse vídeo, beleza? Aí eu pergunto agora ao Adson, que eu sempre pergunto, a nota para a contratação, se você traria ou não o jogador e, consequentemente, né, se o Vitória acerta na teoria ou erra ao trazer o beirada pela esquerda, Lucas Silva. Matos, a nota é 7. E se eu estivesse no departamento de mercado do Vitória lá, fosse um dos da bancada na hora de decidir, depois de ter visto esse material,
com esse negócio aqui, custo-benefício, eu apostaria sim num jogador, não como um cara que vai chegar aqui e vai decidir jogos para o Vitória, vai carregar o Vitória, vai mudar o Vitória de patamar, mas sim como mais um achado que pode performar, e se performar, aí vai ajudar muito o Vitória pode até ganhar dinheiro lá na frente. Tá? Então, nota 7, vitória certa na teoria, e eu contrataria o jogador sim. Show de bola então, tá legal, Adson Piedade, a gente agradece a todos que estiveram conosco até esse momento, né, e a Adson Piedade pelo trabalho que ele teve aí de analisar o jogador, Igor Assunção pelas edições de vídeo, Igor Brandão pelas edições aqui nos cards, e a você que deixou a curtida, que se inscreveu no canal também, e agora aos que vão compartilhar esse link nos grupos de WhatsApp. A gente sempre pede isso e poucos fazem, mas nesse vídeo em específico, por se tratar de jogador muito desconhecido, eu peço, mostra nos grupos a análise feita por Adson Piedade, pega o link, é gratuito, e manda lá nos grupos de WhatsApp que você participa para que mais rubro-negros conheçam a nova contratação do Vitória Lucas Silva, que chega domingo em Salvador. Valeu, Adson, um abraço para você, irmão. Um abraço, Márcio, eu aqui agradeço e obrigado, torcedor, todo mundo deixando o like aí. Valeu, galera. Obrigado, muito obrigado a cada um também. Até as próximas análises, até os próximos vídeos e lives aqui do canal do Dinâmico. Canal do Dinâmico levando Vitória até você. Valeu.